Não, e os nossos áudios são assim, amiga, tô gravando aqui, mãe, que eu não sei o que, mas tá tudo certo, mas a gente se entende. Dani, eu tenho que correr porque o Gustavo... É assim, gente. É assim, mas tá tudo bem. A mãe se entende, pelo amor de Deus. Hoje a atmosfera por aqui está de transformação. Júlia Petterli vai nos acompanhar no papo de Química para Química. Júlia, obrigada por dividir esse momento comigo e trazer aqui todas as metodologias ativas que faz qualquer conteúdo se tornar pertencente para a vida. Obrigada, Júlia. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui, uma honra. Estou muito feliz em um papo de Química para Química, com muita ciência. Oba, vai ter ciência, então. Muito bom. Tem ciência, tem transformação. Com certeza. Não é transformação, soluções, Uba. busca por soluções, muita alegria, ludicidade. Oba. Vai ser ótimo. Júlia, você é mestre em Química, né? Você é formada em Química, assim como eu, é mestre em Química, tem especialização em divulgação de ciências, né? Em educação e divulgação de ciência. Que, por um acaso, eu fiz com uma menina chamada Daniela, assim, não sei se, né, você conhece. Pois é, né? Foi o nosso momento de nos conhecermos, né? Foi. E ali mudou nossa vida, não mudou? Foi. Divulgar ciência é bom, né? Na verdade, ali foi, assim, um start para tudo que a gente, né, Dani, acredita na educação, que a gente acredita em poder transformar vidas, desenvolver pessoas. Então, ali foi um grande laboratório. Pensar na sociedade mesmo, né? Isso, foi um grande E laboratório. eu acho que quando nós fizemos o EDIV, né, que é o curso de especialização, nós estávamos, acho que, vivendo momentos parecidos, né? Nós estávamos ali da transformação das nossas vidas pessoais, envolvendo a maternidade, Foi. também nos desafios dentro da sala de aula, Foi. né, que nós fomos para a sala de aula e vimos ali, precisamos estudar um pouquinho mais, né? Estudar é sempre. E foi transformador para nós, né? Foi mesmo. E eu lembro, Dani, que a gente conversava muito, inclusive, de uma questão que era assim, você doutora, eu mestre. E por que nós fomos para a especialização, isso. né? Eu acho que ali já começava um caminho bem disruptivo, né? A gente saiu daquele pensamento linear de que tem que fazer. Quem disse que tem que fazer? É verdade. Então a gente conversava muito sobre isso. Então voltamos, quer dizer, não é voltar, não, né? Só vai. A vida só vai. Né? Eu tenho assim, recomeçar a vida. Não, a gente só começa e progride nela, né? E nisso nós crescemos, né? Verdade. E como foi bom assim ver o nosso crescimento, né? Foi. Dia após dia, Júlia, me ajuda aqui, tô com a ideia, tô com um projeto, e falar projeto a gente gosta, né, Júlia? Dani, pelo amor de Deus, o que você acha disso? Então, a gente sempre teve muita cumplicidade. E como você falou, a gente estava no mesmo período, assim, profissional e pessoal. Foi verdade, então... né? Que a gente começou a buscar as nossas realizações pessoais, né? E como nós vamos fazer isso, né? Como que nós vamos atrelar aquilo que nós somos dentro da sala de aula, porque a gente não consegue tirar isso das nossas vidas, né? De toda a experiência que a gente tem ali e como que a gente leva isso para a sociedade, né? E, Júlia, falando toda essa transformação, nós sabemos que tudo se fala sobre uma educação do futuro, né? Você que já foi lá, Júlia, ela já foi lá em Londres, né? Ela recebeu o prêmio Shell, né? De educação, de iniciação científica, de educação científica, e teve a oportunidade de ir em Londres para poder ver até o que está sendo feito lá fora, né? Que isso é muito importante para trazer para cá, né? E o que é essa educação do futuro? Assim, Dani, esse termo, né, educação do futuro, a gente vê muita propaganda, muitas fake news sobre isso, né? De pessoas que talvez nunca pisaram numa sala de aula. Talvez não entendem, né, a complexidade do que é educação no chão da escola, como a gente falava muito, né, na especialização. E lá tem os mesmos problemas que aqui, claro que são as proporções diferentes, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, a questão do engajamento... interesse. Isso é do ser humano, né? Lá todas as condições favorecem. Então, assim, a gente tem muitos pontos positivos, mas... O Brasil tem muitos outros também que estão questões que estão à frente, inclusive de muitos outros países. Então lá foi um choque, porque a gente achou que a gente ia ver realmente algo
extremamente, nossa, que novidade, e no fundo, não. Ele só tem melhores condições, mas em termos de metodologias e abordagens, a gente está também avançando muito nos últimos anos. Júlia, muito se fala hoje sobre metodologias e metodologias ativas, né? E você tem há 3 anos, né? Tá fazendo aniversário agora, né? Aniversário, parabéns. Sim, obrigada. O que são essas metodologias ativas, né? O que elas visam, assim, dentro da sala de aula para a pessoa, né? Que passa por esse tipo de metodologia? A gente, durante mais de 200 anos, por toda uma questão da Revolução Industrial, a escola, ela reflete a sociedade daquele momento, né? Daquele contexto atual. Então, há 200 anos atrás, nós tivemos uma sociedade que era, né, que foi moldada pela Revolução Industrial. Isso se refletiu numa educação à base da transmissão, à base do comando-controle, porque o objetivo era preparar profissionais para atender aquele mercado da indústria. Porém, o mundo mudou. Nós saímos do mundo VUCA, né? Hoje em dia se fala até do mundo BANI, onde a complexidade é a nossa certeza. Toda mudança é a única certeza que nós temos. Porém, em sala de aula, a gente percebe que o avanço se deu a passos muito lentos. Então, o que seriam as metodologias ativas dentro desse contexto, né? A educação, ela sempre foi um processo ativo desde a educação antiga. Então, quando a gente volta a 2000 anos atrás, nós sempre tivemos uma educação muito ativa. Pertencente, né? Ativa, assim, ativa, muito pertencente. Muito a figura do mentor era extremamente forte, poderosa, dos grandes mestres, né? Por um tempo, há 200 anos para cá, houveram vários acontecimentos históricos, enfim, sociais, que mudaram um pouco essa dinâmica da educação. Então, a escola, né, a criação, inclusive, da instituição escola se deu dentro desse contexto de preparar pessoas para a indústria. E o mundo mudou, novas habilidades e competências, elas são demandadas o tempo inteiro. E aquela educação da transmissão, do comando-controle, dos barulhinhos, todas as regras e todo mundo precisa seguir. Ela não atende mais ao mundo atual. Então faz sentido, Júlia, hoje é a época do faz sentido, né? Faz sentido quando um aluno tá lá assim, mas para que eu vou usar esse conteúdo? Para que eu preciso saber Pitágoras? Eu sempre comento assim, pode ser que esse aluno, ele não conseguiu entender que a casa é quadrada, né? Que a maçã, ela pode ser comparada a uma esfera. Então, assim, faz sentido, né, quando a gente pensa nessa todas essas metodologias, tentar tornar isso para o aluno, tentar tornar isso para a pessoa, porque a gente sabe que a escola ela é uma fase, né? Uma fase muito importante, que a gente vai ter a formação ali do indivíduo, né? Não só do conteúdo, mas o período que ele está de construção mesmo, né? De seus valores, né? Mas tentar tornar isso daí para ele levar mais para a vida dele, as metodologias elas ajudam nesse papel? Faz todo sentido, Dani, porque uma vez que que o aluno ele tem que construir o seu próprio conhecimento, e essa é uma das premissas das metodologias ativas, né? A gente está falando de atividades em que o aluno ele é o protagonista, ele constrói o seu conhecimento de forma muito ativa, então ele está no centro do processo. E depois ele vai levar essa aprendizagem para todas as áreas da vida, né? Seria tornar o aluno, fazer o aluno ele aprender, né? Então a metodologia ativa ela visa, né, fazer o aluno como eu aprendo. Qual é a melhor forma que eu aprendo? Porque a forma que eu aprendo pode não ser a forma que você aprende. Isso mesmo. Né? E durante todo esse processo tem muita ação e reflexão, porque metodologias ativas sem a ação-reflexão, ela acaba, a experiência pela experiência, ela pode ser algo muito superficial, muito rasa. Então, aquela experiência, o que ela proporcionou de transformação para o aluno?
Então, dentro das metodologias ativas, é fundamental a gente fazer essa pausa e falar, vamos refletir agora. O pensar, né? Ação, reflexão, isso. Vamos pensar. E assim, nós que somos professoras de química, nós acho que passamos por um desafio um pouquinho maior, né? Que o aluno, ele já chega na sala de aula com aquele preconceito assim, nossa, agora eu vou começar a aula de química. E você já fala assim, olha, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniela, sou professora de química. Ah, olha só. Eu não gosto, eu não quero, né? Então, assim, nós temos esse impasse também. Então, quando eu busquei até pelo curso de divulgação de ciência, foi para como eu consigo inserir a ciência de uma forma mais natural. Pô, peraí, a gente tá maquiada aqui, eu preciso tirar minha maquiagem. A gente faz um processo químico daquilo dali. Só que nem sempre nós conseguimos pensar dessa forma. Né, conseguir trazer isso de uma forma tão natural, que hoje a gente está fazendo um bolo em casa, nós estamos fazendo ciência, nós estamos ali com a química, né, e em todos os nossos processos, né, então divulgar a ciência, eu acho muito interessante, e acho que precisa até ser mais divulgada, por até mesmo o aluno, a pessoa, ter o interesse daquilo que ele está buscando, né, daquilo que ele está fazendo. Será que eu consigo melhorar? Porque não é só a questão de entender, é para que eu vou usar, né? Como eu vou usar, né? Que isso daí, às vezes, o aluno, ele não consegue ter a percepção, né? Então, como a gente consegue fazer essa parte da divulgação inteira de ciência, né? E não sei, assim, se hoje você está na SEDU, né? Se você não está mais na sala de aula, né? Nesse período Covid, você foi para a linha de frente da educação. Foi um pouquinho antes, foi, na verdade, um ano e pouquinho antes. Mas aí, realmente, eu saí de 11 anos, total de sala de aula, 18 anos de sala de aula e 11 anos na rede estadual. E aí, aquele baque inicial, né, de sair da sala de aula e ir direto pro administrativo, que é um grande aprendizado. Assim, foi muito importante para minha trajetória. Que precisa dessa base, né? Você precisa entender o que é a sala de aula também, se você quiser mudar a sala de aula. Entender a gestão. Quando a gente vai para a gestão, né, tudo muda, o olhar muda, e a gente, inclusive, dá muito mais valor a muitas coisas que antes a gente talvez não conhecia. E o que você vê hoje desse processo assim, de divulgar a ciência? Nós estamos cumprindo o nosso papel? Você acha que nós estamos conseguindo transpassar um pouco essa barreira? Assim, Dani, eu vejo o Brasil, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, a gente vê muitos movimentos, grupos, e aí a gente vê a questão da tecnologia digital, a importância, né? Nesse contexto, como você falou, a educação do futuro, né? Fazendo esse recorte, né, agora do presente, olha que bom que a gente tem tantas e tantas formas de divulgação científica vinda das redes sociais. Então, né? Engraçado, Júlio, quando eu comecei a fazer a etapa, né, de divulgação pelas redes sociais, eu tive dois momentos, né? Um primeiro momento, algumas pessoas falaram assim, nossa, você faz ciência com a sua filha? Elas são muito novas, né? Então, peraí, vamos lá, o que é o contato com a ciência? Eu acho que é bom a gente te explicar, né, um pouco sobre isso. E uma outra vertente foi o seguinte, uma criança, quando ela já está lá com 10 anos, ela pede o pai para fazer experiência com ela. E isso é fantástico, porque assim, a nossa geração, nós não fizemos isso como criança. Não. Aí os pais, né, chegam e pensam assim, ai, meu filho está querendo brincar de experiência. A frase que o pai fala é exatamente essa. O meu filho, ele quer brincar de experiência e eu não sei o que fazer. Porque na nossa época de infância, nós não tivemos isso, né? São 3 possibilidades. Ou nós não tivemos, nós não fomos apresentados, ou nós não foi permitido a gente fazer as experiências. Possivelmente faltou uma mediação. Não houve, né, o mediador, a figura do mediador, da mediadora desse processo, de nós para o mundo. Então, porque até na sala de aula ele não existia. Isso. Né? Ele só ia ter lá na 8ª série, né? Para os mais antigos, na 8ª série. E quando a gente pensa em casa, às vezes, não, isso dá trabalho, não pega não faz isso não. Verdade, né? Assim então, às vezes, o limitar. Então, às vezes, não era que nós não queríamos ter feito na nossa infância. Era porque, às vezes, a gente não tinha oportunidade de ter o contato com a ciência. Né? E quando a gente pensa o contato com a ciência lá na infância,
né? O que é esse contato com a ciência lá na infância? Nós vamos ter o toque, né? O tocar, o cheirar, o sentir, o ouvir. Tudo isso são sons, né? São características que tá ligado à ciência, né? Então, o cheiro, ele tá ligado à ciência. A voz, ele tá ligado à ciência. O toque, os diferentes, né, diferentes materiais, ele tá ligado à ciência. Então, o contato com a ciência não está só entrelaçado ao que é fazer uma explosão, que isso eles amam. Foguete, cadê o foguete, professora? Né? Toda sala de aula, toda sala de aula precisa, né? E essa é a importância do toque, do contato com a ciência, né? E ele também vai além do que é o conteúdo que a gente tenta passar depois, porque se a gente sente, se a gente vê, se a gente ouve, né? Se a gente toca, aquilo dali passa a estar pertencente à vida, né? Que foi o que você comentou sobre a importância das metodologias, né? Então, o contato com a ciência não está entrelaçado só aquele momento ali, tá? O que ele está desenvolvendo. E não sei, Júlia, assim, como você viu isso, até você tem suas crianças hoje pequenas, né? Permite a gente até mesmo potencializar aquilo que eles são, né? Porque ele vai ter ali todo esse contato e ele vai se conhecer. Né? Então, além de ter o desenvolvimento, ele permite conhecer, porque hoje a gente pensa assim, tem um cidadão crítico. A gente termina lá, né, as habilidades competências, para tornar um cidadão crítico. Só que ele não é lá no 3º ano. Verdade. Né? Ele vem nesse processo de formação. Eu tenho muito uma visão, Dani, que assim, se a gente terminar a educação escolar, né, agora assim, pensando bem na educação escolar, como você falou no início, assim, concordo plenamente, a educação ela é um momento ali, né, e se nesse momento nós proporcionarmos que ao final, né, os nossos filhos, os nossos alunos, eles cheguem ao final do ensino médio sabendo fazer boas perguntas, nós já teremos cumprido o nosso papel como educadoras, né, como formadoras mães, e como mães, porque a ciência ela é tão espetacular que até nisso ela amplia, ela amplifica, porque com a ciência a gente elabora hipóteses. Então, assim, as perguntas, esses questionamentos, eles são constantes, né? Porque essa busca de soluções, muitas vezes, elas vão passando por várias hipóteses. Então, os nossos filhos, as nossas crianças, eles começam a ter o hábito de pensar. A gente educa o imaginário, isso é lindo, porque educar o imaginário, a gente está desenvolvendo várias habilidades, inclusive a questão da autorregulação, né? Que isso, dali também, assim, ele vai desenvolver uma série de outras habilidades. Então, a educação do imaginário. Curiosidade, criatividade, né? Então, assim, a gente tem a ciência como aliada, né? E essa questão de, que a gente vive muito, né, Dani? Mas química. E, assim, é uma pena que as pessoas que estão nesses órgãos internacionais, né, nesses, Common Core que a gente tem nos Estados Unidos, que é quem decide, por exemplo, o que vai ser dado, os currículos, né? Talvez, Dani, se tirasse uma boa parte do nosso currículo de química, por exemplo, de ciências, deixasse menos, mas esse menos a gente aprofundar muito mais. Entendi. A gente tornar isso muito mais legal. O nosso currículo é muito lotado, né? E eu falo mundial, não estou nem falando nosso aqui. O currículo são muitas teorias, química, né? É muita coisa. Então, talvez, diminuindo um pouco essa quantidade e a gente aprofundando, o aluno, inclusive, teria até mais tempo, né? Para ele descobrir aquilo. Então, assim, ela é apaixonante. A ciência, ela é apaixonante. Tem uma frase, né? Que geralmente eles usam assim, a curiosidade, né? Ela é uma ponte para a aprendizagem. Verdade. Então, quando a gente pensa na criança, ela é extremamente curiosa, né? Ela observa, ela é curiosa, ela tem todas essas características dela. E para você fazer a ciência, você precisa ser curioso, né? A criança ela vai precisar pegar, nós precisamos fazer isso. Quem passou pela rotina de laboratório, né, tem alguns pontos, né, para a gente ter um resultado científico, né, para a gente ter que lá atrás o resultado. Mas ele não começa lá do resultado.
né? Você tem que determinar, você tem que ter um objetivo, você tem que testar suas hipóteses. Vai dar errado mesmo, né? Então você precisa trabalhar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É aí que mora, talvez, a educação do futuro, Dani. Talvez essa educação do futuro, ela passe por um espaço onde os erros são permitidos. Então, a gente tem um lugar onde tem o medo. Porque, na verdade, a gente aprende com o erro, né? Isso. A criatividade, ela não vai florescer. Ela não vai se potencializar em um ambiente dessa falta de poder errar. Do medo, da pressão. Então, talvez, quem sabe, né, não pensando só na parte metodológica ou na própria arquitetura dos lugares, né, da própria arquitetura da sala de aula, da escola, mas sermos, né, uma escola do futuro em que o erro ele é permitido e muitas vezes até celebrado. Né? É claro que com intencionalidade pedagógica. Sim. Aí é... Porque, né, o mundo real, muitas vezes, o erro ele vai ser, né, infelizmente, ele não vai... Tem as suas consequências, né? Vai ter suas consequências. Então, é com intencionalidade pedagógica. E como, Júlia, que a gente consegue pensar assim, pensando em todas essas metodologias, né? Que a gente consegue explorar, abordar, de tornar mais pertencente. O que você acha que isso vai mudar na sociedade? Sabe, assim, a gente sempre comenta assim, a gente precisa ter pessoas que saibam se conhecer, né, que hoje nós temos grandes problemas emocionais, né, ter pensamentos críticos, não é ser crítico, né, ter o pensamento crítico de resolver problemas. E quando a gente pensa assim, resolver problemas e ter projetos, para mim, esse é o ponto de vista assim, que eu acho que ele é mais determinante. Sabe, você formar o seu aluno, pensar nas minhas filhas, que elas podem resolver os seus problemas, né? Porque pode ser que elas não vão estar comigo a minha vida inteira, né? Elas não vão ficar na escola a vida inteira, né? Então, assim, para mim, eu vejo esses dois pontos, né? Você saber ter projetos, porque você consegue ter a sua vida, desenvolver a sua vida e você resolver problemas, né? Porque a vida nossa é resolver problemas. Todos os dias nós resolvemos problemas, né? Não sei se você consegue ver algum outro ponto que esse contato com a ciência vai beneficiar. Assim, na verdade, é muito difícil até separar, assim, a ciência, ela é tão presente na minha vida, assim, desde sempre mesmo, né? Desde quando eu pequenininha lá, criança, falei, não, eu quero fazer alguma coisa. Era engraçado, porque eu queria ser professora, eu amava ciências, eu falei, então vou ser professora de química, né, de ciências, porque eu vou fazer as duas coisas que eu gosto, assim, vou unir as paixões. Mas a ciência, ela é fantástica até nesses pontos de reflexão, Dani, porque se a gente olhar a sociedade como ela está hoje, o papel da ciência, né, no avanço, no progresso, no desenvolvimento, eu acho que ela melhora a existência mesmo humana, enfim. Completa, né? Completa. Assim, completa as nossas vidas como cidadão. Como cidadão, né? E a questão da criticidade que você falou, assim, é fundamental, porque o pensamento crítico, por exemplo, eu não concordo que criança tem que ter pensamento crítico. O Henrique e o Gustavo, eu tenho 2 filhos de 4 e 6 aninhos, eles precisam primeiro de ter repertório, né? As meninas, elas precisam primeiro ter um repertório. Ela tem que entender o mundo que ela tem que entender o mundo. Então, a ciência, ela estará ali apoiando esse processo de descoberta, de aprendizagem, de inteligência, de potencializar as várias faculdades que nós temos. E lá na frente, com repertório, aí sim trabalhar. Então, essa criticidade que é o quê? A gente analisar e decidir da minha maneira, com o meu entendimento, as minhas observações, o que é o melhor. E não ser tomado pelo efeito manada. Tá todo mundo indo por aqui, eu preciso ir por ali. Né? Então, eu fico um pouco apavorada, Dani, quando
eu escuto muito essa questão de pensamento crítico com criança. A criança, ela tem que brincar, ela tem que aprender. Ser criança. Ela tem que ser criança. Depois ela vai ser adolescente, depois ela vai ser... E aí, com a maturidade, a gente tem, assim, graças a Deus, né, vários neurocientistas que afirmam, isso são estudos, né? Existe o cérebro, ele vai se aprimorando, vai tendo essa maturidade. Então, os nossos filhos, eles precisam ter repertório. Tem um autor que eu gosto muito, Júlio, que ele trabalha o seguinte: os primeiros anos, a criança é só emoção. Então, você precisa puxar ele para um lado um pouco mais racional, né? Depois, chega na adolescente, eles são só racionais, né? Mesmo. A gente puxa um pouquinho para o lado da emoção. E é isso daí que nós vamos fazendo na nossa vida, né? A gente pega a nossa razão, a nossa emoção e vai tentando construir, que foi isso daí que você mencionou, assim. Tem um tempo para isso, né? Então, primeiro ele vai brincar. Né? Primeiro ele vai se conhecer, depois ele vai começar a refletir sobre os seus atos. E aí que é o nosso papel da casa, né, Júlia? Isso. Assim, atuar nesse momento de é importante para o meu filho desenvolver isso, o que ele precisa desenvolver nesse momento. Como que eu posso mediar esse processo? Como eu posso mediar esse processo, né? Como eu vou tornar isso daí, aproveitar o que a criança o que ela precisa fazer para ter uma aprendizagem significativa. Verdade. Né? E principalmente, Dani, pensando também na transcendência, que é como que o meu filho, uma vez que ele entendeu, que ele está descobrindo, está passando por esse processo, como que ele pode aplicar isso em outros contextos? E muitas vezes esse contexto, como você falou antes, nós não estaremos presentes. É verdade. Né? Então, como que eu posso mediar, inclusive, esse processo de transcendência? A verdade, pro coraçãozinho da mãe, né? A gente sempre já fica pensando assim, Senhora. Quem dera se a gente conseguisse estar aqui, né? O dia inteiro, né? Mas a gente não consegue, Ai, né? Meu Deus. E aí, Júlia, você, depois de você falou 18 anos, né, de sala de aula. Há 15 anos, então, né, há 3 anos atrás, você viu uma forma de empreender com essa ciência, com toda essa educação. E como que foi, assim, você passar essa barreira? E a Júlia foi uma pessoa que me deu muita força, né? No início, quando eu falei bem assim, olha, Júlia, eu acho que eu vou tentar pegar essa ciência e colocar ela dentro da minha casa, porque primeiro tem que fazer sentido dentro da minha casa, na minha vida, porque não vou levar para a sala de aula, vou levar para o mercado de trabalho, né? Mas primeiro eu vou fazer ela ter sentido aqui para mim, né? Então, como que você viu, assim, como que você olhou para a educação e para a ciência de uma forma diferente, né? Porque a gente começa a olhar para ela, assim, com carinho, algo a mais, um potencial que a gente sabe que ela tem, né? Dani, e assim, até para falar dessa parte, eu acho que a melhor pessoa que eu poderia conversar sobre isso é com você, porque você acompanhou. E os nossos áudios são assim, amiga, tô gravando aqui, mãe, que eu não sei o que, mas tá tudo certo, mas a gente se entende. Dani, eu tenho que correr porque o Gustavo... É assim, gente. É assim, mas tá tudo bem. Mães se entendem, pelo amor de Deus. E você foi uma pessoa, então, assim, que desde sempre você acompanhou exatamente o momento da virada, da transição. Você me apoiou muito, você falou que eu te apoiei, você me apoiou muito, muito. Eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas certas. Nós participamos recentemente, né? Juntas, inclusive. Eu falo, meu Deus, que mundo maravilhoso. Né? A gente juntas falando sobre empreendedorismo. Dani, você já imaginou isso para os químicos? Jamais. Nossa. E, assim, vou fazer só um breve comentário aqui, né? Eu tive um preconceito enorme de pensar em falar a palavra empreendedorismo para mim. Sabe, quando a gente falava assim, empreender, eu falava assim, não, eu sou cientista, eu sou professora, eu sou mãe. Aí eu comecei a ver algumas pessoas falando assim, não, você está empreendendo, não, é uma forma de empreender com conhecimento. Que eu falei assim, gente, empreender não é para mim, né? Então, assim, até mesmo preconceito por desconhecer, né? Então, assim, foi realmente uma virada. Foi um momento que em 2013 para 2014 eu já estava descontente, não com a sala de aula e não duvidando do meu amor pela educação, pelos alunos, mas eu não queria levar a vida que eu estava levando, porque eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho. Então, assim, quando o Henrique nasceu, quando eu saí da licença maternidade, eu falei assim, bom, eu não quero ter essa rotina de trabalhar praticamente todos os dias 3 turnos em sala de aula. E paralelo a isso, eu senti uma dor muito grande. Quando eu falo dor no sentido de falta, né? Eu queria aprender métodos, dinâmicas. E aplicar, né? Algo mão na massa,
mais rapidamente e naquela época eu não encontrava aqui em Vitória. Entendi. E nem no Espírito Santo. Entendi. Então eu lembro que eu ia para a internet, eu buscava curso mesmo, curso de metodologias, mas coisa prática eu não encontrava. E eu sempre tive que ir para fora, para outros estados, para aprender. E aí uma vez o Henrique, eu acho que tinha uns 8 meses, era a segunda, ele bebezinho, era a segunda vez que eu estava viajando para fazer um curso lá, aprender e aplicar aqui. E a minha mentora desse curso lá em São Paulo, ela falou assim: Júlia, por que você não está fazendo isso lá? Aí eu falei, bom, porque eu tô na sala de aula, né? Eu não tenho empresa. Ela falou, não, você não me respondeu a minha pergunta. Até agora né? Não foi nada. Não é isso que eu tô perguntando. Porque você, como eu tô sendo, ela falou com essas palavras, como aqui eu tô sendo uma mentora, né? Você pode ser lá mentora de outros colegas, de outros professores. E aí esse nome ficou, né? Lá na frente fez todo sentido. Fez todo sentido para você. Mas foi a partir daí, Dani. Então, paralelo a isso, eu tinha acabado de abrir uma conta no Instagram. A maternidade muda. Aí foi a maternidade, aí foi o É Pura Química, que foi o meu Instagram de química. Foi o primeiro, verdade. Que eu, até hoje ele tá lá, porque eu vou voltar com ele. E hoje você tem a Mentory Lab, né? Que trabalha as metodologias ativas. Fala um pouquinho. Isso, a Mentory Lab, ela surgiu exatamente nesse contexto. Nesse momento que eu falei assim, eu vou, independente de qualquer coisa. Só, Dani, que eu ouvi poucas pessoas certas e ouvi muitas pessoas, que falaram tudo, assim, se eu fosse seguir o que essas pessoas falavam, né, então não seria Júlia. Graças a eu ter também ouvido poucas pessoas, mas as pessoas certas, né, e muita fé em Deus, assim, muita fé, ouvi muito Deus falou muito comigo, resposta, né? Muito durante esse período, então eu realmente segui o meu coração. A Mentory Lab, ela é uma empresa de consultoria e treinamentos, com foco em formação de professores. A gente gosta de falar muito assim, educadores entusiastas, porque de forma até quase inacreditável, a gente percebe quase meio a meio. Metade, por exemplo, dos participantes, né, dos cursos, dos eventos, são professores, mas a outra metade, ela é um misto. A gente tem ali vários que querem... dizer, são aqueles que querem a educação, né, mas ainda não se jogaram no meio dela. Isso, né? Que querem entender, que são pais, que são, né, que trabalham diretamente. Então, ouvir as pessoas certas faz toda a diferença. E quanto ao empreendedorismo, eu tenho o mesmo sentimento que você, porque eu também tinha esse preconceito. E nesse momento que eu já tinha o nome da empresa e que eu já estava aos pouquinhos começando, eu participei de um evento no Rio que mudou a minha vida. E é uma outra coisa também que eu gosto muito de falar. As pessoas precisam... entender o network, Dani, no bom sentido. São nesses lugares que as coisas acontecem. A gente precisa ir. E às vezes é um insight, né, que hoje se fala, né, assim, uma ideia que surge, que você fala assim, nossa, isso daqui pra mim eu consigo aplicar em uma outra área, né? Às vezes você vê algo que aconteceu ali e você vai aplicar em outra área. Isso, assim, essas conexões, né? E lá nesse evento eu conheci um autor chamado Pedro Salomão, que tem vários livros maravilhosos. E ele deu uma palestra chamada Empreendendo Felicidade, que é o nome de um livro dele. E foi ali que eu entendi o que é o empreendedorismo. Entendi. Acabei todo o seu preconceito, né? E eu pensar falei que a gente consegue fazer consciência, empreender. Eu falei, eu sou uma empreendedora e vou agora Que legal, assumir. Júlia, parabéns. Você falou de ter um evento, né? Nesse ano de 2021, eu participei do Catalisa. Não sei se você chegou... ver a informação, né? Eu participei do Catalisa, que era justamente pegar aquilo que a gente faz dentro do laboratório, né, e transformar isso daí em um produto, você se tornar um empreendedor com a pesquisa. Ali, para mim, foi tipo assim, agora eu assumi, eu vesti a camisa que eu posso, né, empreender. E teve uma frase no meio, assim, de todo o curso, que eu não vou lembrar quem foi, né, porque foi um curso bem extenso, que ele mencionou o seguinte: empreender não é ter um negócio lucrativo, é você saber atender a necessidade das pessoas. Isso. E isso, para mim, ele fez sentido, porque quando a gente vê de toda a nossa formação, a gente quer o seguinte:
como eu vou conseguir ajudar a sociedade? Como eu vou conseguir transformar? Aí tem pessoas que falam assim, você acha que você vai transformar o mundo? Não, eu só quero transformar o meu mundo primeiro, né? Assim, nós que somos da educação, nós temos esse olhar transformador, né? Que aí eu comecei a olhar de uma outra forma, que a gente pode sim, nesse processo de empreender, né? De processo com a ciência, o processo da sala de aula, a gente conseguir ajudar as pessoas, né? Assim, como todo conhecimento que você tem, todo conhecimento que eu tenho, como nós conseguimos ajudar alguém. E sempre de forma colaborativa, sempre, né, Dani? De forma colaborativa. Sempre. Sabe por quê, Júlia? Esses dias eu até fiz uma conversa, né, com a Ana Paula, a gente comentou sobre, assim, talentos que você tem. A gente trilhou, né, se a gente for olhar assim, o mesmo viés. A gente vem lá da química, de fazer as suas especializações, de sala de aula e tal. Só que se você olhar, você tem um talento. E eu vou ter outro. Né? Assim, e isso é o nosso papel que nós temos que usar em processo de transformação. Verdade. Nunca a Daniela vai ser a Júlia. E nunca a Júlia vai ser a Daniela. E isso é muito importante a gente levar para a nossa sala de aula, para os nossos filhos, igual você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhas. Olha, a Alice não é igual a Esther. Né, assim, o Henrique não é igual ao Gustavo. Nossa. Tem isso daqui que é o Gustavo, tem isso daqui que é o Henrique, e isso daqui é muito bom em cada um, né, e tudo que precisa melhorar. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais essa mente, sabe, assim, de olhar o que é o ponto bom da Júlia e que eu posso complementar ou que ela pode me ajudar. Que eu possa aprender. Que eu possa aprender, isso. Né? Então, assim, quando eu penso em empreendedorismo, eu já tirei um pouco desse viés, né? Assim, de ter o seu próprio negócio. Claro que a gente quer também, mas é mais nesse papel, assim, de como a gente consegue ajudar, eu também, de Dani. fato, a sociedade, né? Mim, e fica até mesmo para os nossos amigos professores, né? Que a gente tem aí no Ciência para a Vida e no Mentoring Lab. Nós, como professores, sabermos achar esse nosso local. E não ter vergonha. É verdade. E não ter vergonha. Eu sou uma grande defensora que nos cursos de das licenciaturas, não só de química, mas deveria ter módulos, disciplinas de empreendedorismo, marketing. Verdade. Tudo, que nós não tivemos isso, não Dani. Tivemos, a gente teve que bater a cabeça, né? Quebrar a cabeça para poder passar essa barreira. E como você mencionou, acho que anteriormente, nós fizemos, né, uma palestra no IFES, aqui de Vila Velha, o IFES, que foi minha casa, tanto de formação quanto depois na especialização. Não sei se a Carla vai nos ouvir, né? Mas a gente chegou até a comentar com a Carla, assim, a professora Carla, que levou esse momento para os alunos, né, de trabalhar o empreendedorismo dentro da sala de aula, lá na formação, para a gente olhar, mesmo que a gente vá para a sala de aula, a gente ir para a sala de aula com um olhar empreendedor. Né? Fazer da nossa sala de aula, a nossa empresa, como nós vamos gerir, como nós vamos ter os nossos resultados, como nós vamos transformar a nossa sala de aula. Né? E eu comecei a olhar também para a minha casa nessa forma, assim, de fazer uma gestão, porque hoje a gente precisa disso. Isso. Né? Assim, a gente que tem ainda mais múltiplas funções, múltiplas tarefas hoje da mulher, né? Põe múltiplas. Multiplica aí, né? A gente precisa ter esse olhar, né? E foi bacana que a gente demora um tempo. E o empreendedorismo, Dani, até nisso ele nos ajuda, o olhar da gestão. Isso é fantástico, assim, a gente desenvolve essa habilidade. Mesmo, né? É verdade. Foi linda a proposta da professora Carla, da equipe, né, dela, porque não é todo lugar que se tem esse espaço para, né, nesses cursos, conversar sobre isso, de falar, mencionar, olha, né? Existem outras formas, existem outras propostas lindas de se trabalhar, que não é necessariamente aquele, né? E o empreendedorismo, ele abre muitas portas. Empreender é um estilo de vida. Empreender é uma forma de olhar o mundo, de saber que você pode e vai fazer a diferença, né, Dani? Sempre tem uma pessoa que vai se inspirar em você, que precisa te ouvir. Então, é fazer mesmo a diferença. Você agregar, né, em alguém. Independente do que você faz. E você acha, Júlia, que mudou a sua postura dentro de casa? Ah, totalmente. Totalmente. Mudou a Júlia? Mudou a Júlia, mãe, esposa. Muda a nossa forma de ver a vida, né? Tudo, muda tudo. Muda a nossa forma de ver a vida, né? Eu também tive essa percepção. E eu achei que isso, assim, para mim, foi bem interessante, sabe? Que eu comecei a olhar, primeiro, assim, qual o valor que eu tinha, o que eu tô fazendo no meu tempo. Isso. Né, assim, e quando eu tô com as minhas filhas, eu estar com elas
100% verdadeiramente. do tempo. Verdadeiramente, né? Que hoje é o que a gente fala muito sobre ter um tempo de qualidade. Isso. É quando você está por inteiro. Né? Porque ali a gente consegue trabalhar aquilo que a gente quer. Ali a gente consegue ter a transformação. Ali a gente consegue alcançar o objetivo que a gente tem, né? Que a gente busca. Júlia, muita transformação, viu? A química, ela tem esse viés, a química, ela tem essa abordagem, né, de transformar não só a matéria, mas hoje eu vejo que nós precisamos passar do que é só o conteúdo. Né? A gente fala sobre transformar, né? Vai ter uma reação química, que vai ter um fenômeno, só que eu acho que o maior fenômeno ele tem que ocorrer primeiro em nós, né? Assim, pensar hoje como que nós podemos ser transformados a cada dia, né? Buscar esse aprender. Por isso que eu sempre trabalho muito a importância do aprender. E assim, Dani, lembrando também que a própria Unesco, né, nos documentos, a Unesco, ela tem alguns documentos que nortearam a elaboração dos currículos do mundo inteiro. E se fala muito isso do aprender a aprender e o lifelong learning, a aprendizagem ao longo da vida. Então, quando a gente tem essa mentalidade do aprendizado contínuo, nós somos pessoas muito melhores. É verdade. E que a gente sempre tem que aprender alguma coisa. Não acaba. E você aprende com o outro. Né? Não é só você saber buscar o conhecimento. É você saber o que o outro pode contribuir para o meu crescimento. E ter esse olhar, esse entendimento que o outro tem a me ensinar. Alguma coisa, mas ele tem. É nos tornar ensinável. Esses dias eu ouvi essa palavra, né? Nós nos tornamos ensináveis. Porque eu tô aqui para aprender. Então tem horas que eu vou falar, tem horas que eu vou ouvir. Né? E isso daí nos faz crescer, né? O mundo de hoje, toda essa complexidade, as mudanças muito rápidas, né? E as incertezas, elas nos chamam, né? A esse lugar, né? Da gente parar e falar, o que eu tenho que aprender? Porque o mundo de amanhã, ele vai ser completamente diferente de hoje. Amanhã já vai ter outro aplicativo, vai ter outras necessidades, vai ter uma outra tecnologia que vai vir. Verdade. Então, a gente está sempre aberto a essas mudanças e à aprendizagem. É verdade. Júlia, muito obrigada por esse Quero momento. mais. Quer mais? Também Não, quero. acabou muito rápido. Acabou muito rápido? Pode continuar? Pode continuar? Olha, eles falaram que pode continuar. Tadinhos. Não, mas a gente vai deixar para mais outros momentos, né? Que essa transformação ela possa chegar nas nossas vidas, né? Chegar na vida daqueles que convivem conosco, daqueles que querem esse contato com a ciência, para pensar na ciência não só no mero conteúdo, né? Não só para você ter aquele conteúdo, aprender aquele conteúdo, mas saber como isso vai ser importante para a vida, né? Assim, como que vai gerar um valor para ele. Assim, ciência para a vida, né? Ciência para nos tornar pessoas melhores, ciências para nos tornar esses aprendizes. É verdade. E sempre olhando o lado belo, né, o lado verdadeiro. A ciência, a verdade é uma só. A ciência, né, ela faz essa busca, ela realmente faz tudo mais bonito, tanto no sentido do desenvolvimento das habilidades e competências, quanto na melhoria que ela traz, né? Eu tenho Pensar nesse potencial, né, de melhorias, né? Eu me sinto muito honrada, Dani, assim, porque eu vejo que, por mais difícil, sabe, que a questão de química, né, que a gente fala, ai, meu Deus, a gente sempre escuta gracinha, você fez química, meu Deus, coitada, coitada, sempre assim, nossa, coitada, mas eu me sinto muito honrada de poder, em sala de aula, tanto tempo, mas até hoje, né? Seja nos meios nas redes sociais, de falar sobre isso, de tentar levar realmente que a ciência, ela pode ser divertida, ela pode ser alegre, pode ser sentida, ela pode ser maravilhosa, né? E que a gente tem pessoas que estão bem dispostas para poder levar, né? Nós e tantas e tantas outras, esse Brasilzão. De uma forma, uma ciência com um olhar diferente, isso. Né? Levar a ciência para a sociedade com um olhar diferente, né? Com um olhar transformador. Isso mesmo. Né? Levar o que é o princípio da ciência. A beleza, o princípio que é o da ciência, que é o olhar dela, que ela tem de transformação.
transformar. Isso. Né? Porque a gente sempre, quando a gente está no meio científico, a gente sempre busca estudar algo para ter uma transformação, né? Ou uma melhoria. Né? E isso que eu acho que a gente precisa levar, né, para aqueles que convivem conosco. Júlia, muito obrigada. Fala um pouquinho qual é o seu @, do Mentorilab, para quem ainda não te segue. Sim, né? Nós temos, né, o @Mentorilab. E o É Pura Química? O É Pura Química, ele tá parado Novidade já tem bastante tempo. Vai voltar? Ele vai voltar. A gente, assim, eu nunca consegui desativá-lo, porque eu tenho uma ânsia de voltar. Foi o primeiro. Foi o primeiro, é o queridinho, assim, o primeiro a gente não esquece, mas com uma outra roupagem, assim, o DNA dele não muda, que é falar de ciência dessa forma gostosa, leve, mas eu acredito que o ano que vem, assim, ele volta com alguma roupagem diferente. Então, Júlia tem novos projetos aí. E o meu pessoal, ligada, né, o @Julia Peterli Monteiro também, para quem gosta de educação, inovação, divulgação científica, né? Aprendizagem, verdade, né, Dani? Precisamos trabalhar mais Sim. isso. Júlia, muito obrigada. Que prazer ter você aqui. Adorei. Vamos ter mais momentos como esse, falar. Me sentindo muito chique aqui. Obrigada. Vamos ter mais momentos como esse, trazer mais para dentro, pegar essa ciência, né? Trazer para dentro da nossa vida, trazê-la para dentro da nossa casa, para a gente levar isso daí para o mundo de uma forma mais gostosa, prazerosa, e que Deus abençoe nossos projetos, né, Júlia? Muitos. Obrigada. Que Deus Dani. abençoe tanto seus projetos, sua família, sua vida, a cada dia. Obrigada, muito Dani. obrigada.